Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor, seja dado honra, glórias e louvores, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Quem são os escolhidos de Deus? Quem são os eleitos? Quem são os predestinados? Isso é uma discussão muito grande que acontece. Eu não sei desde que tempo vem isso, né? Mas parece que desde a época de Calvino, né? Que hoje uns são calvinistas, os outros já ficam pro lado de Hermínio, né? E por aí vai. Então tem coisas ali de Calvino que eu até gosto, até aceito. E tem coisas também de Hermínio que eu também aceito. Não sou nem calvinista, nem herminianista, né? Essa é a palavra, né? Então, coisas a respeito da salvação dos eleitos de Calvino, e que muitas pessoas elas adotam, até mesmo salvo uma vez, salvo para sempre, isso não tem na Bíblia, isso não acontece na Bíblia. Isso são debates que vão acontecer e as pessoas vão buscar interpretação de acordo com a sua posição religiosa dentro do Evangelho, posição religiosa dentro do Evangelho. Então, como é que se resolve um negócio desse? É só pensar, é só comparar, fazer comparação. Jesus ele era muito comparativo, tanto é que ele falava em parábolas, né? Então, quando eu já ouvi, já discuti, não discutir de brigar, mas debater com muitos amigos e irmãos a respeito do assunto, e eles vão usar trecho que não tem nada a ver com Deus. Deus não é assim. Tipo assim, é que Deus fala assim, eu salvo quem eu quero salvar, e quem eu não quero salvar, eu não salvo. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e de quem eu não quero ter misericórdia, eu não tenho. Isso não combina com Deus. Não é assim que Deus é. Isso é uma brecha para que os ateus possam chamar Deus de injusto. E quando o ateu discute com quem tem nessa área de Calvino, o que ele vai dizer? Eu não posso fazer nada, isso é com Deus. Ele que é o dono do poder. Se ele é injusto ou não, isso é com ele. Eu digo aqui, sem medo de errar, que Deus não é injusto. Deus é tão justo que a justiça de Deus às vezes parece crueldade, mas não é. Deus tem misericórdia de alguns, sim, e de outros não. Mas por quê? Porque os que querem misericórdia, ele terá misericórdia. Ou então, se nós perguntarmos a Deus, Deus, de quem você quer ter misericórdia? Ele fala, eu terei misericórdia daqueles que querem misericórdia. E daqueles que você não tem misericórdia, Deus, quem são? Aqueles que não querem minha misericórdia. Então, não terei misericórdia. Ou então, eu tenho misericórdia de quem eu quero. E quem é que você quer? Eu quero ter misericórdia daqueles que querem misericórdia. Pronto, acabou. Ah, mas quem é que você vai salvar, Deus? Quem é que você quer salvar? Eu quero salvar aqueles que querem ser salvos. E quem não quer ser salvo? Esses eu não quero salvar. Pronto. É porque, aonde é que está o negócio? É porque tem muitas pessoas, por exemplo, converso com homossexuais, converso com adúlteros, eu converso com forniqueiros, e eles falam assim, poxa, eu não estou fazendo nada demais. Eu não estou matando, eu não estou roubando. Por que eu não sou salvo? Eu falo, Deus salva quem Ele quer. E Ele só salva aqueles que querem salvação, e aqueles que querem salvação são aqueles que andam dos mandamentos de Cristo. Pronto, está resolvido. Quem são os escolhidos? Senhor, quem são aqueles que você escolheu? Aí, para muitos, ele fala assim, eu escolho quem eu quero escolher. Eu salvo quem eu quero salvar. Eu escolhi uns para salvar e outros eu escolhi para não salvar. Deus, se Deus fosse assim, Deus seria um monstro. Eu, sinceramente, eu não serviria um Deus desse. Então, quem é os escolhidos? Aqueles que escolhem a Deus, Deus também escolhe a eles. Tudo leva ao quê? A uma condição. Então, a salvação, ela é sim condicional. A gente fala que a salvação não é condicional. Mas a salvação é condicional. Jesus Cristo disse, aquele que vier após mim, aquele que vier a mim, então está o tempo todo. Se é aquele que vier, ou então tem uma escolha.
E a escolha é condição. Não existe escolha que não seja condição. Falam-se da graça irresistível, que Deus aplica essa graça irresistível em umas pessoas e elas não conseguem resistir. Então, se Deus, aí veja bem, se Deus que é amor, eu vou falar aqui no finalzinho um versículo que vai confirmar tudo que eu estou falando. Se Deus é amor e Ele escolhe uns para salvar e outros Ele deixa se perder, ou então Ele está fazendo acepção de pessoas. Esse eu quero e esse não quero. Isso é acepção de pessoa. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E agora? Quem são os escolhidos? Aqueles que escolhem a Cristo. Esses são escolhidos pelo Pai. É condição. Aquele que, olha o que Jesus diz, aquele que me rejeita diante dos homens, eu também rejeito diante do Pai. Condição, rejeitar a Cristo. Da mesma maneira, ele fala, aqueles que me escolhem diante dos homens, eu também o escolho diante do Pai. Aqueles que me aceitam diante dos homens, eu também o aceitarei diante do meu Pai que está no céu. É simples, é desse jeito. Não tem outra. É condição. O homem tem sim, o tempo todo, que estar lutando pela salvação. Lutando. Porque aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, então é uma luta, é uma condição. Não tem como não ser. Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então tem que ser até o fim. Se é até o fim, for fiel até o fim, ou então é algo que vai prosseguindo. É um prosseguimento. É uma carreira. A carreira de Paulo. Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. O que é tomar uma cruz? É ficar, não, vou esperar até que Jesus me dê aquela graça incondicional, aquele chamado, não, aquela graça irresistível. Porque se eu não sou escolhido, não adianta eu ficar perdendo tempo à igreja, porque eu não sou escolhido. Ou então eu vou esperar que venha essa graça irresistível, então serei salvo e aí pronto. Acabou. Não funciona dessa maneira. Isso não seria um plano de Deus. Isso não seria um plano divino. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo não é o planeta, são os humanos. Como é que ele ama os humanos, salva uns e outros ele não salva? Porque ele não quer salvar. Simplesmente eu não quero salvar, acabou. A salvação é minha. Eu faço o que eu quero, acabou. É isso que se fala lá. Não é assim. Isso é acepção de pessoa. Existe-se uma graça, essa graça irresistível, em alguns casos, por exemplo, como a Paulo. Só que acontece que Paulo ele já estava sendo evangelizado pela confissão das pessoas tinham por Cristo, elas não negavam a Cristo. E aquela coisa estava na mente de Paulo. Só que aquilo, ao mesmo tempo que gerava raiva em Paulo, a ponto de ele querer matar mais crente, aquilo ali já era um botãozinho, era só dar um toquezinho e pronto, que Paulo já se convertia. Foi o que Cristo fez com ele, no caminho para Damasco. Então Paulo teve sim uma graça irresistível. Deus escolhe uns para isso. Aí vai falar assim, mas Deus também escolhe uns para a perdição, como fez com o Faraó. Já foi diferente. Deus não escolheu, o Faraó criou o Faraó cresceu, aquele bebezinho, papapá. Ele falou, não, isso aí quando crescer, eu vou usar ele para me mostrar que eu sou poderoso, vou mostrar em cima deles. Deus não vai mostrar que é poderoso em cima de um homem, Deus vai mostrar que é poderoso na criação. Esse é o testemunho, é a criação, Romanos capítulo 1. O que endureceu o coração de Faraó é porque Faraó se achava um Deus. Ele se achava um Deus. E os deuses dele eram as imagens que ele podia ver. Aí chega Moisés com Deus invisível. Faraó se achando o cara, que era um dos maiores, se não era o maior ali da área dele, de quem sabe de todo mundo, ele não vai aceitar
uma conversa de que existe um Deus invisível. E conforme as pragas iam acontecendo, o faraó foi ficando mais irado. Era o que estava acontecendo com Paulo. Conforme ele matava a pessoa, ele ameaçava a pessoa, negue a Cristo ou você morre. Ele fala, não nego a Cristo. Ele ia matar, e matava, mas ficava mais irado. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Só que quando Cristo fala diretamente com Paulo, Paulo aceita na hora. Faraó não, Faraó resistiu todas as vezes. E não se sabe a história de Faraó desde que abriu o Mar Vermelho para frente. Ninguém sabe o que aconteceu, se ele converteu ou não. A Bíblia não fala mais dele. Se ele morreu, se ele não morreu. E é desse jeito. Então Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, se ele escolhe isso, ele fala assim, esse ali jamais vai ser salvo, acabou, não tem jeito. Esse ali nunca. Eu não quero salvar ele. Entendeu? Não adianta. Eu nunca vou colocar um espírito de arrependimento nele, porque eu não quero salvar ele. Mas aquele ali eu quero. Isso é acepção. E Deus não faz acepção de pessoas. Sabe qual é o desejo de Deus para nós? Para terminar o vídeo, sabe qual é o desejo de Deus para nós? É simples. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos, não é algum, não é um, não são dois, não é uma porcentagem, não é 10%, não é 5%. Ele diz, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos escolham a Cristo e sejam escolhidos por Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem. Em Apocalipse, quando mostra os santos, né, aquele multidão, fala, quem são esses? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Os que escolheram deixar o pecado. Então, no momento que você escolhe a Cristo, você é um escolhido. No momento que você rejeita a Cristo, você é um rejeitado. Quando você escolhe a Cristo porque você quer alcançar a salvação, você é um eleito de Deus. Mas no momento que você fraqueja e deixa a salvação, deixa o caminho, você está rejeitando a Cristo. E lógico, quem rejeita a Deus será rejeitado. Quem quer Deus será aceito. Mas querer Deus não é de palavra, é de boca, é de coração e é os mandamentos de Cristo. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.